Abra sua Bíblia, a palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem, uma reflexão bíblica para o teu coração nesta noite. Livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao 16. É o texto que quero embasar nossa reflexão da mensagem de hoje. E a Bíblia mostra neste texto uma batalha renhida, uma das primeiras batalhas de Israel na direção da conquista da terra prometida. A batalha do Vale de Refidim, entre as tropas de Israel e as tropas dos amalequitas. Diz a Bíblia: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro, e assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Meus irmãos e amigos, o texto que li desta grande batalha no Vale de Refidim, entre as tropas amalequitas ou do rei Amaleque e as tropas de Israel no comando de Josué, eles podem muito bem ilustrar, esboçar a história que se repete das batalhas da igreja ao longo da sua jornada. A vida cristã, a vida humana é uma batalha constante. Temos que enfrentar desafios, males, adversidades todos os dias. A nossa vida é de altos e baixos. Nós temos que enfrentar as adversidades cada momento. Por isso este texto bem pode ilustrar a nossa história e trazer para nós lições importantíssimas que vão nos mostrar, nos ensinar como vencer as guerras, as batalhas de cada dia. Refidim significa no hebraico descanso, lugar de descansar. Depois desta batalha foi chamada de Massá ou de Meribá, que significa provações, contendas. Vejam, a terra do descanso se tornou em contendas e batalhas. A vida
é uma guerra de contrastes. Alguns têm que morrer para que outros vivam. Então, vamos pensar nesta batalha e descobrir lições para nós. Cristo é chamado a rocha de Meribá. Lá a rocha foi ferida para que jorrasse água e saciasse o povo no deserto. É o exemplo do Calvário. Cristo Jesus, que foi ferido, moído, transpassado por nossas transgressões, para que hoje suas pisaduras, suas feridas nos tragam saúde, vida abundante. Glória a Deus. Que o Senhor ministre ao seu coração esta mensagem do céu. Nesta batalha de Refidim, nós temos uma batalha de dois cenários. Uma que acontece lá embaixo no vale, onde Josué e os seus soldados enfrentam os soldados de Amaleque. E lá eles usam a espada, as lanças, os escudos e travam uma batalha corporal, mano a mano, e a batalha toma expressão naquele vale. Mas há um outro cenário, no cume do outeiro, lá em cima da montanha, está Moisés e os seus companheiros Arão e Ur. Quando a batalha se configurou, Moisés deu ordem a Josué: escolhe os homens, desce ao vale, peleja contra Amaleque, e eu subirei ao cume do outeiro, e a vara de Deus vai estar nas minhas mãos. Então temos dois cenários: o cenário do vale e o cenário do monte. O cenário com Josué guerreando contra Amaleque, lá com seus soldados naquele vale, e o cenário de Moisés com seus companheiros, erguendo seus braços, suas mãos, orando, clamando e pedindo que o Senhor desse vitória para o seu povo naquele vale onde a batalha corporal se travava. É o cenário do vale e o cenário do monte. É o cenário com Josué e o cenário com Moisés. O que temos aqui são dois cenários que representam dois mundos da dimensão da batalha, da guerra que nós temos que enfrentar cada dia. O cenário do mundo físico, temporal e visível, e o cenário do mundo transcendente, eterno e sensível. O cenário do mundo físico, temporal e visível, representado por aquele vale, onde os exércitos, os soldados se degradeiam, lutam e disputam a vitória da guerra. E o cenário do mundo invisível, transcendente e sensível, que era o cenário do mundo espiritual, da batalha que estava travada em cima do monte, quando Moisés orava, apoiado por seus companheiros. Vejam o texto: quando Moisés orava, levantava as mãos, Israel lá embaixo no vale triunfava, avançava, e as perdas eram dos amalequitas, e o povo de Deus avançava. Mas a Bíblia diz que as mãos de Moisés cansavam, e quando ele baixava as mãos, e obviamente parava de orar para refazer as forças, para respirar mais fundo, para voltar a orar, lá embaixo o povo de Deus começava a recuar, começava a ter baixas, e os inimigos, os amalequitas, começavam a triunfar. Vejam, são dois cenários, são duas batalhas. E o que temos mais? Arão e Ur, os companheiros de Moisés, começaram a observar como aquela guerra se processava, e o Espírito de Deus lhes deu entendimento que a batalha estava travada lá embaixo, no vale de Refidim.
mas estava sendo decidida no cume do outeiro, lá em cima, onde Moisés, com a vara de Deus nas mãos, orava, clamava e levantava seus braços em direção do trono de Deus. Então, numa atitude sábia, eles tomam uma pedra, fazem Moisés assentar-se sobre ela, fica um à esquerda e outro à direita, levantam as mãos, os braços de Moisés, ficam segurando, enquanto Josué decide a batalha lá embaixo. E a Bíblia diz que eles mantêm as mãos de Moisés firmes até o pôr do sol, tempo suficiente para que Josué desbaratasse o inimigo, o exército dos amalequitas, ao fio de sua espada, e o inimigo foi vencido, e o povo de Deus triunfou. E Deus então diz a Moisés no cume daquele monte: glória a Deus, escreva esta história para a memória das gerações, para que Josué saiba que ele brigou lá embaixo, mas a guerra foi decidida aqui em cima, quando você orava e falava comigo. Escreve no livro. A Bíblia diz que Moisés levanta um altar e chama o seu nome: o Senhor é a minha bandeira, porque ele entende que esta batalha vai se processar de geração em geração. Esta é a batalha multissecular, esta é a batalha da história da humanidade, esta é a batalha da igreja na terra, cada dia para implantar a luz e o reino de Deus. Meu amigo, meu irmão, vamos analisar essa história, porque nossa vida é uma batalha renhida. Eu não sei quais são os desafios que atinam contra a tua vida, que apavoram e preocupam o teu coração, mas eu venho te dizer que o Senhor guerreia por nós, que o Senhor peleja por aqueles que nele confiam, glória a Deus, e depositam inteiramente sua dependência do Senhor. Vejam, aleluia, a batalha é espiritual, nós estamos numa guerra travada, renhida, e a natureza desta guerra é muito mais do que contra uma pandemia, é muito mais no campo da ciência, é muito mais no campo da saúde. As nossas batalhas são muito mais do que os aspectos políticos, econômicos e sociais que parece estar em voga no nosso país e sendo alvo das autoridades de todos os níveis da nação, que deveriam hoje concentrar esforços para cuidar do povo, da saúde do povo, para dar atenção do povo, e estão brigando politicamente. Esta batalha é muito mais do que política, econômica, ou mesmo da saúde, do ponto de vista de uma pandemia, de um vírus desconhecido que assola a terra. Eu quero te dizer que tudo isto está se travando aqui no vale, mas a decisão desta peleja é na montanha do Senhor. Aleluia! Nós precisamos aprender a subir o monte de Deus e batalhar com as armas da nossa milícia. Por isso vem meu desafio a todo o povo de Deus: não se apavore, não se entregue às situações, não se apavore diante da morte e diante das situações que estamos a atravessar. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. O nosso Deus é maior do que esta pandemia, é maior do que toda a crise política, econômica, institucional, é maior do que qualquer coisa, e é maior do que tudo e de que todos. O nosso Deus é soberano, grandioso, poderoso, magnífico, e Ele faz como lhe apraz. Nós estamos em guerra.
aleluia, e a vitória vai ser nossa no nome de Jesus. Paulo, quando escreveu uma de suas cartas da prisão, a carta aos Efésios, foi inspirado ao olhar a guarda romana que lhe protegia, que lhe mantinha detido, e escreveu o capítulo 6, que é espécie de um arsenal de Deus para a vida da igreja. Paulo fala do capacete da salvação, do escudo da fé, da espada do Espírito, da couraça da justiça, do cinturão da verdade e dos sapatos do evangelho da paz. Era a figura que Paulo estava vendo naquele soldado romano, a figura de cada cristão, de cada pessoa na terra, que cada dia tem que sair ao mundo para enfrentar as suas guerras, as suas batalhas e os seus desafios. A Bíblia diz que todo dia tem o seu próprio mal, mas eu venho lhe dizer que maior do que o mal que temos que enfrentar cada dia é o poder do nosso Deus, que nos dá força e capacidade para enfrentar o mal e não cair no meio da batalha. Quando você olha para Efésios 6, que é as armas da igreja, você vai ver armas na cabeça, nas mãos, nos braços, no peito, nos pés. O soldado está equipado, mas não tem armas nas costas da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não corre da guerra, a igreja não dá as costas na batalha. Os templos estão fechados, mas a igreja segue caminhando em guerra e vai vencer esta batalha no nome do Senhor. Não importa o que você esteja a enfrentar, não importa qual é o seu temor, a sua angústia, a sua perplexidade, não importa se o coronavírus atingiu tua casa, tua família, tua vida. Olhe para cima e acredite naquele que é Senhor em cima e embaixo. Glória a Deus. Lute com as suas forças. Tome as precauções que for necessária aqui na terra, como por exemplo as precauções recomendadas pelas autoridades sanitárias, de usar máscara, de não sair de casa, de se higienizar, enfim, tomar todas as providências. Lute com as suas forças e com a sua capacidade em tudo que você puder, pelo bem-estar seu e da sua casa, mas não se esqueça, aleluia, que todo o nosso esforço será debalde, nulo, se não aprendermos a depender de Deus, confiar nele e saber que esta guerra que nós travamos no dia a dia aqui é apenas um mundo físico, é apenas um mundo temporal, mas essa batalha decidida no mundo invisível, no mundo espiritual, na nossa intimidade com Deus, nas nossas madrugadas com Deus, na vida de altar com Deus. Por isso, leve a sério sua vida cristã, sua vida espiritual. Levante um altar de Deus dentro da sua casa, como Moisés. Levante um altar de Deus e escreva nesse altar: o Senhor é a minha bandeira. Faça de Deus o seu general, o seu comandante, porque Ele nunca perdeu uma guerra. Não. O Senhor é o nosso general, é o nosso comandante. A igreja está repartida, segundo a Bíblia, em dois grupos: a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante sou eu e você, que estamos na terra, com vida, nos empenhando, nos esforçando, orando, cantando, cultuando, testemunhando, contribuindo, nos empenhando para alcançar vidas, para testemunhar de Deus. É a igreja do dia a dia na terra, ganhando almas, abrindo novas frentes, atendendo os carentes, os necessitados, levando a palavra da paz. Mas a igreja triunfante
É a igreja que já selou sua salvação. É a igreja que já descansa no seio de Abraão e está nos braços do Pai, esperando o toque da última trombeta, porque a Bíblia diz: a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados. Portanto, se você está angustiado, perplexo, a Bíblia diz para você, Deus diz para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Foi a palavra de Deus para Moisés e para Israel, ante o Mar Vermelho, com o exército de Faraó atrás, querendo matá-los e destruí-los. O Senhor disse: estai quietos, porque os inimigos que vocês estão vendo hoje, nunca mais vereis. O Senhor pelejará por vós. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, Deus está pelejando por você. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O céu não está em crise. Deus continua no comando. E se você crê em milagre, a bênção de Deus vai marcar a tua vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê entendimento para compreendermos este tempo de guerra, este tempo de batalha, e deixarmos de gastar energia e tempo com coisa fútil, com coisa que não edifica, com coisa que não traz o bem, e que possamos conjugar esforços, energias, recursos para fazer o que é bom, para fazer o que é justo, para fazer a justiça e a verdade triunfar, para ajudar as pessoas, para espalhar o amor e a solidariedade, a empatia, que é a marca forte do cristianismo. Igreja, te levanta, ergue tua cabeça, põe tua mão no arado, não olha para trás. Nós vamos vencer no nome do Senhor Jesus. Eu vou orar com você, e antes de orar, permita-me que lhe diga: Deus está passando suas tropas de guerra em revista. Esteja firme, esteja pronto, esteja determinado. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está passando suas tropas, seus exércitos em revista. Que Ele nos encontre prontos, destemidos, armados, dispostos a batalhar as guerras do Senhor, e Ele nos use para esta batalha renhida. Deus te ajude. Se você está se sentindo fracassado, caído, desanimado, agora, na autoridade da palavra de Deus, se levante. Eu vou orar por você. Receba a graça de Deus, unção de Deus, força e fé da parte do Senhor, e continue lutando, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ore comigo agora. Glória a Deus. Se você quer entregar sua vida para Jesus, quer se reconciliar, quer aceitar Jesus como Salvador, quer se render aos pés do Senhor, abra seu coração, onde você estiver, e ore comigo. Ligue o seu pensamento com o céu, feche os seus olhos e entregue sua vida para Deus, e peça a Ele que venha te ajudar a vencer esta batalha. Pai que estás no céu, te rendo graças por tua palavra, e oro que ela cumpra o seu papel, porque ela não volta vazia, mas ela faz o que o Senhor determina. Trabalha nesta vida, neste coração, anima, fortalece, encoraja, levanta com teu braço poderoso. Se tem alguém se reconciliando, te aceitando em alguma parte do mundo agora, abraça-o, ó Deus, cobre com teu amor, enche do teu espírito, e levanta como um soldado determinado para vencer, para batalhar estas guerras do Senhor. Que a tua igreja seja mobilizada como um grande exército, ó Deus, para tomar posse das armas espirituais de sua milícia. Desperta a igreja para orar, para se curvar ante a palavra, para jejuar, para consagrar, para louvar. Não deixe a tua igreja murmurar, reclamar, mas renova suas forças, enche de poder, de fogo, de graça do céu, e nos ajuda a continuar guerreando as batalhas do Senhor e decidindo as pelejas e as batalhas
sentadas no cume do monte, falando contigo, orando a ti, buscando a ti. Deus, abençoa esta família, abençoa este lar, ó Deus, ministra paz, consolo e graça, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Louvemos ao Senhor.